Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28 de novembro, nós vamos meditar de 1 Coríntios, do capítulo 9 ao capítulo 12. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Aqui ele fala: não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta vinha não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Isso é algo que está lá na Torá, Deuteronômio 25, 4. Ou seguramente por nós, que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faz-o na esperança de receber parte do que lhe é devido. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo para o Evangelho de Cristo. Assim ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é então responsabilidade de dispenseiro que me é confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? E o que, evangelizando, propõe a graça e o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para que vivam sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim tivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para convosco, para com todos, com o fim de que, para todos os modos, salvar algum. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E aí ele vai falar uma coisa muito interessante, olha só. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira
que alcanceis. Todo atleta em tudo domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desfirando golpe no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Lindo, não é? Essa defesa de Paulo no capítulo 9, capítulo 10, ele fala de exemplos na história de Israel. Aí ele fala: não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram sobre todos a nuvem que se passava pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram um só maná, um só manjar espiritual. Então tá lá em Êxodo, né? 16:35. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E ele continua: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Números 11:14. 11:4. Não vos façais, pois, idólatra, como algum deles, porquanto estava escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Isso foi a ocasião do bezerro de ouro, lá em Êxodo. E não pratiquem a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000, está lá relatado em Números 25, de 1 a 18. Não ponhais o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Lembra desse episódio? Está lá em Números 21, de 5 a 6. E nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Número 16, 41 a 49. Essas coisas lhes sobreveio como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós, outros sobre quem a fins dos séculos tem chegado. Olha eu e tu aqui, hein? Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. Não vos sobreveio tentação senão humana, se não fosse humana, né? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Que coisa espetacular, não é? E aí ele dá um conselho a nós cristãos, que devemos fugir, sabe do quê? Da idolatria. Isso mesmo, isso não é novidade do apóstolo Paulo, não é? Desde o início da Bíblia temos essa advertência, que devemos ter um só Deus diante de nós. E esse Deus, você sabe quem é? Aquele que fez os céus e a terra, aquele que mandou o seu Filho por amor a mim e a você. Limites da liberdade cristã. Tem limites, não é? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas me edificam. Está aqui no versículo 23 do capítulo 10. E aí ele fala que quer comais, quer bebais, né? Ou façais qualquer outra coisa, eu devo fazer tudo para a glória de Deus. Paulo nos ensina estas coisas, né? Capítulo 11, o véu e o seu uso na igreja de Corinto, né? Então, isso aqui era algo específico da igreja de Corintos, né? Era uma realidade de lá, daquele local. Eu falei para vocês
que a igreja de Corinto era uma igreja que ficava numa região costeira, numa região marítima, né? Havia um nível de prostituição muito grande naquela região, né? E quando as mulheres se convertiam, né, elas não tinham seus cabelos compridos como as demais. Então elas usavam um véu, simbolizando o seu cabelo até que ele crescesse. Então era uma realidade específica daquela região. E aí ele vai falar no versículo 3, né? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo, cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Olha que unidade perfeita, não é? Não tem como nós não admirarmos como Deus criou todas as coisas, e o mundo pega isso aqui e deturpa, né? Achando que pode trazer sobre a mulher um jugo, né, de desigualdade. Deus nunca criou desigualdade. Deus criou equilíbrio. Deus criou cooperação. Deus criou unidade dentro da sua criação. Quando você entende isso, você sabe que você faz parte de um projeto de Deus, que você não nasceu por um acaso, que você tem um propósito aqui nessa terra. E aí, nós podemos ver que ele vai falar sobre isso, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu à cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, né? Então aí você vê que equilíbrio extraordinário, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Que coisa linda isso, não é? E aí você continua lendo toda essa instrução de Paulo, né? E aí ele vai falar sobre a ceia, a ceia do Senhor que nós celebramos na minha igreja uma vez ao mês, né? Acredito que seja a grande maioria das igrejas. E aí ele começa falando no capítulo 23, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ordenei, né? E aí ele fala que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, também depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. E aí ele fala, né? Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si, em outras versões, para condenação, né? E aí, capítulo 12, ele vai falar sobre os dons espirituais, né? No devocional de amanhã nós vamos falar também um pouquinho mais a respeito desses dons espirituais e como ele deve funcionar dentro da igreja. E Paulo começa falando isso, dizendo que não quer que a gente seja ignorante a respeito dos dons, né? E ele nos instrui a compreendermos que ninguém fala pelo Espírito de Deus, né? Se não estiver, né, sendo guiado por esse Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E assim a diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. E há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo
em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Para um é mediante o Espírito, palavra de sabedoria. O outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento. O outro, pelo mesmo Espírito, a fé. O outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. O outro, operação de milagres. O outro, discernimento do Espírito. O outro, variedade de línguas. O outro, capacidade de experimentar, mas um só. É o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. E aí, ele vai falar da unidade do corpo, né? Que ele tem muitos membros e todos os membros constituem um só corpo a respeito de Cristo, pois um só Espírito em todos nós, batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, né? E aí ele vai continuar falando dessa unidade do Espírito. Versículo 27, ele vai falar: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja como apóstolos, em segundo lugar, profeta, terceiro lugar, mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de língua. E aí ele fala: porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, ou todos mestres, ou todos têm dom de curar, falam todos em outras línguas, interpretam a todos? Amanhã falaremos mais sobre isso. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.